2016, um encontro semestral com o missionário da Misericórdia no Salão Paroquial de Santiago do Cacém. Estiveram presentes representantes, paroquianos e também sacerdotes de várias paróquias do litoral alentejano. Venha connosco viver esses momentos. A experiência da misericórdia é vital, estrutura-nos existencialmente. Fazer a experiência da misericórdia é fazer a experiência de que Deus me ama assim como sou. E aqui nós vamos outra vez implicar com o Zaqueu. Ele que sobe ao sicômoro é um publicano, é um homem de má fama, é um homem de má vida, é um homem que toda a gente evita. E quando Jesus lhe diz: desce que eu hoje quero ficar em tua casa, aquilo que nos impressiona é que Jesus não colocou lá nenhuma condição. Não disse: eu hoje vou ficar em tua casa se tu antes fores ao templo, se tu antes fores ter com o João Bárbaro ali ao Jordão para te purificares. Não. Jesus entrou. A conversão, a transformação da nossa vida começa precisamente quando nós sentimos a graça de que somos aceitos e amados tal como somos e não como devíamos ser. É que o amor de Deus é sempre real e concreto. É para nós assim, na verdade, o nosso ser. Em terceiro lugar, Jesus deixa-se tocar por quem quer que seja. Inclusivamente por aquela prostituta na casa de Simão Pedro. Ele deixa-se tocar pela nossa impureza. Ele revela assim que o seu amor é incondicional. Se Jesus tivesse apenas dito, Deus ama a todos, nós responderíamos: ok, ótimo, excelente. Mas quando Jesus diz: Deus ama a todos e ama também esta prostituta, ama também aquele samaritano, já arranca de nós uma reação contrária. Porque para nós, amor sim, mas com critérios, com justiça, com cautelas. O amor de alguém para conosco, para comigo, é o que de mais estruturante existe na vida. Aliás, o ser humano é curioso porque traz em si 4 grandes desejos. O desejo de ser feliz, o desejo de ser amado, o desejo de ter uma vida em plenitude e para sempre, e o desejo de verdade. Estes são os 4 desejos que alimentam, orientam o mundo interior. Quando nós desistimos deles, e houve um pensador francês, que Jean Paul Sartre, que se pôs esta hipótese, aliás, ele declarou-a. Ele diz que estes desejos, pelo mundo que sejam, mas acabam sempre em amor. Sabem qual foi a expressão que o Sartre diz? Usou esta expressão: o homem é verdadeiramente uma paixão inútil. Porquê? Tem estes desejos, mas depois, como eles não se realizam, torna-se uma paixão inútil. Mas não é verdade. O Sartre aqui não tem razão. Aqui aquilo que nós queremos reforçar é que o que de mais estruturante, mais organizador, mais consistência dá ao ser humano é o ser amado. Uma experiência, não estou só a dizer que é uma verdade, não estou só a dizer que é uma palavra, mas é uma experiência que nós descobrimos na presença e na misericórdia de Deus. Por fim, quero também dizer que, para além do amor nos estruturar a nós, é estruturante também para o outro. E aqui vou revisitar convosco aquela parábola que Jesus conta em Mateus 25, quando fala daquilo que nós chamamos muitas vezes o julgamento final, o juízo final. A
Então Jesus conta aquela parábola assim. No fim dos tempos, o rei, o juiz universal, por-se-á na vossa frente e primeiro chamamos. E começa por dizer: vinde, benditos do meu Pai. Porque eu tive fome e destes-me de comer. Eu tive sede e destes-me de beber. Eu estava prisioneiro, fostes-me visitar. Eu andava nu, vestiste. Recorda as obras da misericórdia. E estes ficam surpreendidos. Mas quando é que a gente te viu? Quando é que a gente te viu com fome? E a resposta de Jesus: sempre que o fizestes a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois aos outros foi o contrário. A mim interessa-me sublinhar é que, como aquele gesto da misericórdia fez com que aqueles homens, que eram pobres, que eram sem abrigos, se tivessem tornado Cristo. Compreende? Que mistério é este que eleva um Zé Ninguém à estatura de Cristo? O que é que acontece no entretanto? E vocês vejam isto. Quando eu, por exemplo, passo pela Avenida da Liberdade lá em Lisboa, e ali a gente tropeça em sem-abrigos, a gente ali encontra toda a espécie de súplica que nos possa imaginar. Há quem peça isto, há quem peça... Ali pede-se. Vocês vejam agora o que acontece. Se eu passar por eles indiferente, aquela pessoa, aquele homem, continua a ser um sem-abrigo, continua a ser um pobre, continua a ser um pedinte, ou então continua a ser um que quer enganar os outros, isso também é, mas continua a ser isso. Mas vejam agora o milagre que acontece quando eu paro e o ajudo. Quando eu paro e o socorro. Quando eu paro e o atendo. Quando eu paro para ele. Ele, aí, nesse instante, deixa de ser apenas um sem-abrigo. Deixa de ser apenas um desconhecido. Deixa de ser apenas um miserável, um pelintra, e assume-se um outro Cristo. Vocês vejam o poder, uma força que Jesus está a dar à obra, à ação da misericórdia que a gente realiza. É fazer com que o outro seja Cristo. É fazer do outro um outro Cristo. E portanto, o que é que são as ações da misericórdia? As ações da misericórdia são o prolongamento do mistério que se celebra sobre o altar da Eucaristia. Na presença do altar, com o pão e o vinho sobre, tenho pão, tenho vinho. Mas a consagração eleva-os a corpo e sangue do próprio Cristo. Eu, quando vou na avenida, pronto, vou agora ali para o intendente, não é? Quando vou para o intendente, e não passo indiferente a quem suplica, a quem pede, então eu vou transformar, eu vou elevar aquele sem-abrigo à estatura do próprio Cristo. É tão bonito isto. Vocês estavam a saber, mas olha, nós estive agora em fevereiro, em Roma, estávamos lá à volta de 800 padres, que depois receberam a mim, né? E depois a gente conversa assim uns com os outros, até o que é que tu fazes, o que é que tu não fazes, onde é que trabalhas, o que é que eu diz, onde é que está. Estava lá um padre, jovem, italiano, ele tinha nascido em Florença, e vocês sabem qual é que era a missão que ele fazia. Ele era padre, mas não era padre de um território. Vocês até se vão escandalizar. Ele era pároco de discotecas e quadros. Ele era pároco. Eu fiquei assim a olhar para ele, e vocês sabem qual era o maior perigo que ele corre? O maior, eu disse, já tinha sido ameaçado outras vezes, é quando ele tenta eles tentam tirar alguém do mundo da droga, pensam que é fácil, isso é que era bom. Ele depois tem que ser perseguido, é molestado ali porque não pode. Ou seja, vocês vejam estas forças contrárias, não é? A ação que existe. Pronto, mas isto aqui para dizer o quê? E esta é a misericórdia, é aquela capacidade de fazer que o outro seja um outro Cristo. Que o meu próximo seja um outro Cristo. Se eu passar indiferente, se eu não ligar nenhuma, ele continua a ser o Zé Ninguém.
Mas seu pai, ele então ia solucionar isto. O que fizeste a um destes meus irmãos foi a mim próprio que fizeste. Mas esse irmão identifica-se com isto pela ação que nós tínhamos feito. Por fim, e é o último ponto, a misericórdia é a alma e o rosto de uma vida assinalada pela graça. Aquele que se sente e sabe amado na sua situação e circunstância, assume na sua vida, aquele que se sente e sabe amado, depois vai assumir na sua vida uma visibilidade e força particular. A misericórdia torna-se o critério da sua vida. Torna-se a chave da sua existência. O que é que seria um padre sem misericórdia? Mas o que é que seria uma mãe de família sem a misericórdia? E o que é que seria um pai de família sem a misericórdia? O que é que seria um engenheiro, um médico, um juiz, um advogado, um camionista, um guardador de rua sem a misericórdia? A misericórdia, portanto, é a pedra angular, torna-se a pedra angular para a vida de cada um de nós. Já agora quero terminar com esta, e vou terminar, mas com estas coisas do Papa Francisco. Quando ele estava lá conosco, ele falava assim, muito tu a tu, era muito próximo. Ele levava lá as folhas, não é? Mas ele, a maior parte das vezes ele desviava-se, não é? E houve coisas assim, verdadeiramente, por exemplo, um dos conselhos que ele nos deu a nós foi este: se um dia vocês acordarem mal dispostos, por favor, nesse dia não vão começar nada. Outra coisa que ele dizia: no confessionário, nunca deixem que alguém parta da vossa presença sem que leve algo com ele. Pois ele até dizia, e acrescentava, pode ser que não se lhe possa dar a absolvição, mas não deixeis que a pessoa parta da vossa presença sem uma palavra de conforto e sem um abraço. É interessante este Papa Francisco, porque ele verdadeiramente está-nos a demonstrar, não é? Em gestos muito concretos, como a misericórdia para ele é mesmo um critério de vida. Depois, nessa mesma ocasião, estávamos lá na Praça de São Pedro e aquilo era um dia extraordinariamente quente, naquela quarta-feira. Ele, quando passava ao pé da gente e percebia que estava ali alguém assim, em dificuldade, uma criança, não é? Ele próprio se preocupava se tinham água. Tende-se água aí para dar à pessoa que está ali assim ou cansada. São estes gestos assim muito belos que fazem com que o nosso mundo seja mais belo. Ok, olha, eu não iria alongar-me mais, mesmo assim já foi mais que suficiente. Obrigado pela atenção. Desculpa aqui por esta desorganização, mas é assim, enfim, isto é para mim é tudo novo, os meus, podemos estar Pronto, nós agradecemos ao Padre Rui por esta partilha que ele fez connosco. Agora, propunha então que fizéssemos uma pausa para dialogarmos um bocadinho uns com os outros, para tomarmos café. O Padre Pedro já não está aí, não? Não sei se o café ainda está aberto aí. Eu acho que costumo fechar às 11, mas eu pedi para falar com a senhora, ver se podia ficar um bocadinho para nós podermos tomar um café aqui logo ao lado. Por isso, se tiver, olha, aproveitamos. Se não tiver, fazemos essa penitência. Também tenho aqui duas irmãs nossas que estão aqui com o peditório para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Se puderem colaborar com alguma coisa, depois é para uma causa boa, né? Uma causa nobre, e que terá de correr durante esta semana. Então, 11h30 encontramos de novo aqui, está bem? E não se esqueça de partilhar com a Liga Portuguesa contra o Cancro.
O Padre Rui apresentou-nos então uma perspectiva de reflexão sobre a misericórdia. Eu estava a perguntar se era isto que nós pretendíamos. Eu disse que, no fundo, este nosso encontro foi aquilo que eu disse no princípio, era um pouco para fazer um apanhado do que foi o ano da misericórdia e da prática da misericórdia e o que podemos efetivamente viver. Foram dadas algumas pistas. Agora, este momento que vamos ter, até ao meio-dia e qualquer coisa, dia 20, meio-dia e meia, mais tardar, vamos ter um tempo que podemos aproveitar para dialogar com o Padre Rui, fazendo algumas perguntas que podem ser de âmbito prático, como podem ser mais de profundidade, de definição e de misericórdia. E eu depois tenho uma pergunta também para lhe fazer a ele, que já veio da Semana Social que estive em Fátima e que falou sobre esta questão da misericórdia a partir das entranhas. E então depois quero lhe perguntar um bocadinho também nesse sentido, se podemos dizer que efetivamente a misericórdia de Deus parte das entranhas de Deus para nós, ou está nas entranhas de Deus, e o que é que isso pode significar para nós. Isto foi falado um bocadinho lá nessa Semana Social, e que eu achei muito interessante esta definição, este partir das entranhas de Deus, a misericórdia, está lá nas entranhas, como a mãe começa a amar o seu filho ainda nas entranhas, assim também Deus aplica e pratica a misericórdia já desde as entranhas. Não é? Será uma pergunta que pode já começar o Padre Rui já começar a pensar nela, para falar um bocadinho connosco sobre isso, mas de qualquer forma espero que haja da vossa parte também intervenção e se alguém tiver também alguma coisa que queira partilhar, também o pode fazer e depois o Padre Rui, se achar que deve fazer um comentário, também o poderá fazer. Também se querem saber mais alguma coisa em relação ao que foi o ano da misericórdia, não só aqui nas nossas paróquias, na nossa diocese, mas também na realidade de Lisboa, por exemplo, que é a realidade que ele conhece, que vive, que é pároco também lá e sabe o que é que lá foi passando e inclusive sabe o que se passou aqui na nossa diocese também, porque nós fomos, que eu enviei documentação daquilo que estávamos a fazer aqui na nossa diocese em relação ao ano da misericórdia e a nível até de Roma, não é? Daquilo que foi feito a nível de Roma, qual foi a vivência da misericórdia e o que é que foi este ano da misericórdia a nível de Roma também. Poderá algum outro ponto, alguma coisa poderá nos permitir. Por isso, começo por perguntar se já temos alguém que tenha alguma pergunta para lançar ao Padre Rui. Eu. Duas. Mais outras, já agora para ser 3 perguntas. Já temos 2 perguntas, mais. Então vamos começar a Silvana primeiro, que foi a primeira a responder. Bom dia, Sr. Padre Rui. Eu sei que deve ter sido uma honra para si ser um dos escolhidos no seu Santo Padre, mas especificamente, o que é que foi e como é que praticou esta missão que o Santo Padre lhe atribuiu? Muito obrigada. Egídio Darinho, faz favor. Quando se fala de misericórdia, nós pensamos no Filho Pródigo, pensamos nas obras de misericórdia corporais, mas eu penso que a grande misericórdia é nós levarmos Cristo aos outros. O senhor é um missionário, eu gostava de saber da sua experiência de levar Cristo aos outros. Obrigado. Então, eu vou já, portanto, relativamente ao significado e ao alcance do ser missionário da misericórdia.
Portanto, a escolha, começamos logo por aí. A escolha foi o Sr. Cardeal Patriarca que me apresentou, de Lisboa, Portugal, estamos 5. Portanto, de Lisboa, estamos 2. E o Sr. Cardeal Patriarca, quando fez essa escolha, ele falou pelo menos falou comigo, e aquilo que era o grande desejo dele era que neste ano um missionário da Misericórdia fosse alguém que estivesse ali como uma espécie de referência, portanto, isto para o Patriarca, fosse alguém que fosse uma referência, mas, atenção, que não esgotasse em si próprio toda esta dimensão, mas que fosse a lembrança para já para os outros sacerdotes. Portanto, o padre missionário é um sinal de que todo o padre, todo o sacerdote é missionário da Misericórdia, e no segundo momento para todo o cristão se recordasse, vendo o missionário da Misericórdia, que é aquilo que nós devemos ser. Portanto, digamos que, e neste aspecto ele concorda com o Papa Francisco quando diz, naquele famoso número 12, quando fala lá dos missionários da Misericórdia que são enviados, aliás, estou a dizer mal, porque não é o número 12, é 6 números à frente, que é o número 18, e quando ele se interfere ao missionário da Misericórdia, é um sinal. São um sinal, e é também um sinal do amor do Pai, da misericórdia maternal da Igreja, e também para os outros sacerdotes, e também para o povo cristão. Ou seja, sinal de que Deus partilha connosco a grandeza da misericórdia, a ternura da misericórdia. Agora, como é que eu tenho vivido isto? Assim, muito concretamente. Olha, eu tenho vivido isto de uma forma de muita gratidão. Nunca pensei, há um ano atrás, que fosse a sítios e fizesse experiências como aquelas que tenho feito. Portanto, talvez uma das mais marcantes, e em nome do Missionário da Misericórdia, foi aquela que fiz durante 2 semanas nos Estados Unidos. Houve lá a comunidade portuguesa da Califórnia, mais propriamente do Mal San Joaquim, chamou-me durante 2 semanas, e qualquer coisa, e aquilo foi... Aquilo tocou-me, porquê? Vocês imaginem o que é uma celebração à noite. Portanto, o meu trabalho era da parte da manhã tinha confissões. Depois, no princípio da tarde, era visitar doentes, ou nos hospitais ou em casa. Depois, no final da tarde, às 5h30, outra vez confissões. Depois, às 7h30, terço, e às 8 horas a celebração. E aquilo que era emocionante era pessoas que vinham 3 horas de carro de viagem para a celebração, todos os dias, durante 2 semanas. E aquilo tratava-se exatamente de aprofundar a misericórdia. Depois, emocionou-me também o facto de que os próprios sacerdotes viverem com tanta profundidade este ano. E o povo de Deus também. Ou seja, nós tínhamos saído do chamado ano da vida consagrada. Foi um ano. E praticamente passou-nos ao lado. Mas este ano, dedicado à misericórdia, foi um ano que entrou no coração, que entrou no profundo das pessoas. E, portanto, além de ir assim, pregar, celebrações penitenciais, onde nós temos a ocasião de ver a vontade que a pessoa tem de renovar a vida e de expor, enfim, a sua mancha do pecado para ser purificado por Deus, olhem que isto é uma graça grande que me foi dada, não é? Nós, portanto, lá no nosso arciprestado, lá chama-se Figueiraria, eu acho que lá em Lisboa, como aquilo é muito grande e é muitas pessoas, além de termos a Sé como Igreja da Misericórdia, Santuário da Misericórdia, depois o Sr. Cardeal Patriarca instituiu em cada arciprestado, ou em cada vigaria, um Santuário da Misericórdia. Portanto, também há isto, não é? E lá no nosso arciprestado é a Igreja da Póvoa de Santo Adrião, onde eu sou pai.
E eu vou-vos partilhar esta coisa, eu vou-vos partilhar isto. Porque quando nós, padres, juntamente com alguns leigos, estávamos, até como é que nós vamos fazer? E então, decidiu-se que dentro da igreja, portanto, a porta da misericórdia não é só aquela porta onde se passa, é tudo. A porta é Cristo, mas portanto, toda a igreja é ela própria a porta que nos abre para o céu. Mas aquilo que nós decidimos foi que lá dentro da igreja haviam etapas. Ou seja, a pessoa vem, atravessa a porta e depois faz um percurso interno. Vou-vos dizer isto, são 9 etapas. Vou dizer assim algumas delas. Portanto, a pessoa passa à porta, imediatamente ali ao lado, não pusemos lá apenas aquela pia de água benta, pusemos lá mesmo uma pia batismal. Daquelas que transportam, pusemos lá. A pessoa, depois, em cada uma destas etapas, para um bocadinho e reflete a partir de umas perguntas ou de uns textos que são oferecidos. Depois tem também, aquilo lá dentro tem umas escadas para ir assim para o coro, pusemos lá fizeram lá os artistas da terra, fizeram um sicómoro em arames, aqueles arames, daquele arame que se vê aí, não era um frapado, não é? É do outro arame. Depois passa-se pela palavra, vai-se à pia batismal, ao círio, ao sacrário. E uma coisa impressionante é a adesão que esta iniciativa, que esta simples coisa teve. Desculpem-me dizer assim, não é? Portanto, vieram grupos até de outras dioceses, nomeadamente lá do Norte, não é? De Lamego, de Leiria, porque aquilo que nós apercebemos é que na parte do povo existe vontade e disponibilidade para caminhar, para refletir, para sair um bocadinho da superficialidade da vida. E eu entendo isto, por exemplo, ainda no... Mas aquilo é cada passo, hoje não sei que grupos é que lá estão. Que normalmente vem, por exemplo, vem lá do sítio pobre, é do sítio, não é? E depois aí a 2 km ali da terra vão a pé, têm facilidade, e aquilo é interessante. Portanto, é uma coisa que eu tenho visto. Esta experiência levou-me também a procurar as chamadas periferias. E então, uma das cenas, aqui a palavra é mesmo propositada, uma das cenas que mais me tocou foi naquela semana a seguir à Páscoa. Eu fui lá para uma certa zona da periferia de Lisboa, e por exemplo, entrei lá numa casa, quer dizer, numa casa é uma força de expressão, eram pessoas que viviam, mas este lugar onde viviam ali tantas pessoas, até aqui há uns 20 anos atrás, era um daqueles sítios onde havia animais, de um lado e do outro, não é? E depois os animais foram-se embora dali, fizeram lá umas divisões e as pessoas vieram para lá viver, não é? Portanto, poderes imaginar que condições é que há. E eu entrei num destes sítios. Estavam 3 pessoas em casa, uma senhora, um senhor e uma criança de 2 anos. E, portanto, a senhora era mãe desta menina, era de uma menina, o marido tinha morrido há 2 anos, portanto, praticamente ela estava grávida quando aconteceu, e estava lá o outro senhor, que era um primo, mas que estava cá em Portugal por causa de fazer tratamentos no Hospital de Santa Maria. E normalmente uma criança de 2 anos, como agora, por exemplo, o Martim, que é o meu conterrâneo, aquele que dá aí nas televisões, não é? Aquele que teve uma noite fora, não é? O que é que ele tinha? Uma chupetinha, não é? A gente está a ver uma criança de 2 anos, o que é que tem? E sabe o que é que aquela criança tinha? Não era justo, porque também não tinha possibilidades. Eu depois até arrelhei com ela, porque ela bastava ir mas ela não tinha. Aquela criança andava com um osso de galinha. E a mãe ficou muito aborrecida porque aquele osso nem sequer tinha sido produzido lá na casa dela quando não entrava isso. Eu quero com isto dizer 2 coisas. Primeiro, que nós quando estamos a falar da misericórdia, não estamos a falar em primeiro lugar também ao nível interior, da nossa vida interior, da necessidade de perdão, de obtermos misericórdia de Deus para sermos misericordiosos. Mas a misericórdia é o antídoto, é o remédio para acabar com situações destas. Isto não aconteceu num país, não sei, aconteceu em Portugal, na nossa capital. Quer dizer, na periferia da nossa capital.
Estas cenas, não é? Vocês perguntam, e, por exemplo, a pessoa, quando eu estava a falar com ela, depois eu levava 2 leigos comigo, a fazer perguntas, a gente via todo o embaraço dela porque ela não tinha papéis. Portanto, ela não tinha papéis, ela não tinha autorização, ela não tinha vista, ela não tinha nada daquilo. E, portanto, se nós abordarmos esta questão numa perspectiva de justiça, caso não tinha que chamar de certo, mas a gente está de lá chegar. Mas para já, a abordagem era com quem? É com a misericórdia. A misericórdia é aquilo que tem presidido. E, portanto, são estas experiências que ao longo deste ano eu tenho tido a graça de dizer, ou a graça, ou a não graça, não sei, já não sei, não é? Mas tem sido um bocadinho isto. Não é? Portanto, depois, quanto à outra pergunta que foi feita, do Sr. Catarino, e exatamente isso é uma verdade. A misericórdia deve ser o alicerce da nossa própria vida e ela deve estar presente tanto no nosso fazer, no nosso dizer, no nosso olhar. Vocês vejam, Jesus quando olhava, por exemplo, cada passo, olhou para ele e sentiu com paixão, que é uma outra maneira de falar da misericórdia. O nosso pensar tem que ser misericordioso. Eu diria que a misericórdia para nós é como o ar que nós respiramos, que nos faz viver e que nos faz viver para podermos viver nos outros. Deve ser o critério, sobretudo a nossa maneira de falar, hoje em dia. Vocês vão de reparar... Peço desculpa de interromper, mas é assim. A minha formação era a ação católica. E a ação católica desapareceu nos anos 50. Sumiu-se. Esmiuçou-se. E hoje em dia vê-se nas paróquias muito poucos movimentos que substituam, que tomem o lugar que tinha a ação católica. É só isso. Olhem, ali onde chegou, eu vou-lhe dar o exemplo das nossas paróquias, ali à volta. Nós, quer dizer, mesmo, aliás, é impossível as paróquias não terem continuado a meritória e louvável e excelente obra da ação católica. Eu estou a falar, era impossível não fazer. Por exemplo, ali na pequena Póvoa, que está aí alguém que conhece, que esteve lá a viver, na Póvoa de Santo Adrião, nós neste momento estamos a auxiliar 304 famílias. Todas as semanas vem buscar alimentos e roupa. São voluntários, ali chama-se Fundo de Apoio às Famílias Necessitadas. E ainda aqui há dias os nossos bispos, não sei se eles vão para a frente por isso ou não, mas sabe que, por exemplo, pessoas concretas que a Igreja está a ajudar a comer, a sobreviver e a vestirem, são largas, dezenas de milhares, não é? E os bispos até tiveram, eu sei que foi falado, não sei se eles depois vão passar isso à prática, mas foi falado de fazer uma espécie de inquérito, quantas pessoas concretamente. E eu sei porque eu fiz isso. E, portanto, a nossa última contagem são 1.200 pessoas, só da nossa paróquia, que estão dependentes dos alimentos que nós estamos a dar, o banco alimentar está ali a funcionar, ou seja, eu penso que o mundo, tal como ele está, é uma força, portanto, apresentando as situações que existem, é uma força mobilizadora para que a própria Igreja, e vou usar agora aqui uma expressão que é muito querida, ou do António Vitalino, não é? Arregaça as mangas e se ponha a trabalhar. E a Igreja está a fazer isso. Ao nível das paróquias, e estou a falar da realidade que eu conheço lá em Lisboa, é impensável, pá. É assim, é que não pode não fazer isto. A quantidade de pessoas que nos procuram para ali, olha, por exemplo, são 4 coisas que nos procuram. Primeiras é a comida. Portanto, todas as segundas-feiras à tarde, que é a realidade ali da minha comunidade, mas depois, se a gente for para outras igualmente, a pessoa leva comida, epá, e vai sobreviver daquilo. Vem um outro dia para roupa.
Depois, cada vez mais, a farmácia. E vocês sabem que nestas paróquias, nestas comunidades, havia um mecanismo que era o de recolher junto à comunidade. Você estava a tomar este comprimido, olha, isso continua-se a fazer, mas fundamentalmente porque então vai-se à farmácia. Vai-se à farmácia, adquire-se aquele medicamento, mas a pessoa não tem possibilidade para... Vai-se a uma comunidade paroquial buscar ajuda. E quando se trata da conta da água, da conta da luz e da conta da renda ao fim do mês, são realidades com que nós ali nos confrontamos. Eu não vou dizer que é todos os dias, graças a Deus, não são todos os dias, mas todas as semanas nós temos 2 casos desses. Quando a pessoa está na iminência de ser posto fora, e com ela, olha, por exemplo, aqui há dias, lá, uma pessoa que começou primeiro para fazer lume, para cozer o grão e o feijão que vinha. Porque não tinha, para gás não havia dinheiro. Então começou a fazer fogo numa das varandas lá do prédio, lá com um brilhador. Primeiro começou a usar as gavetas dos armários que havia. Já não havia mais nada, começou a usar. Quando acabou a mobília, sabem o que é que ela começou a usar? Os tacos. Começou a isto. Quando nós sabemos destas situações, aquilo que eu posso dizer, olha, e garanto isto, é que a Igreja se sente mobilizada. É profundamente mobilizada. E o Sr. Cardeal Patriarca, é o nosso bispo, mas ele, na qualidade de Presidente da Conferência Episcopal, ele refere que muitas, não é que bastava que seja uma, tem tanta importância uma pessoa para a Igreja como os milhares, mas não haja dúvida que todos os dias os pobres continuam a ter na Igreja uma mãe que lhes dá alimento. E, portanto, a misericórdia é vivida também a este nível. Ao nível concreto, ao nível da ação. Por exemplo, agora temos ali uns jovens ali naquela coisa. Estes jovens, 2 vezes por mês, vão, compram coisas e vão distribuir comida para os sem-abrigo lá para Lisboa. É uma urgência muito grande, aquela que se vive. É uma urgência muito grande. E faz-nos ver que, quando falamos de pobreza, não é só em sentido figurado, é pobreza em sentido concreto, em sentido real. Podia-vos contar aqui coisas, por exemplo, que há um ano passado tivemos que uma senhora, nossa voluntária, desculpai porque isto aqui são casos concretos, não é? Uma senhora lá da nossa voluntária do Fundo de Apoio, portanto, deste aspecto que agora... E então, qual foi a surpresa? E portanto, esta senhora, a nossa voluntária, houve uma altura em que teve, naquelas coisas agora da moda, que é a ginástica, vai-se assim para um salão, está lá uma pessoa, não, aquilo faz bem, não é? Portanto, uma professora que tem este curso, fez esta coisa lá. Depois, essa senhora, as coisas correram mal, portanto, essa senhora professora, com um curso superior, porque as coisas não lhe correram mal, não lhe correram bem, e então ela teve que pedir caridade, pedir ajuda, não é? E vocês vejam agora o embaraço da senhora professora que tinha o salão, encontrar-se ali com a nossa voluntária que tinha andado ali, e esta senhora vinha buscar alimentos, não é? Isto é uma coisa embaraçante, mas eu só queria dizer isto, que a prática da misericórdia é verdadeiramente uma constante da Igreja. Então, mais alguma pergunta? Quem é que tem perguntas? Alguma? Mais? Faltam ver a resposta à sua pergunta. Depois a minha fica para o fim. Quando não houver mais nenhuma, ele tem esta de bolso para responder depois, antes de terminar, ainda vamos responder, para, no fundo, fecharmos, não é? Mas está uma pergunta mais. Então, faça lá, se faz favor. Sr. Padre Rui Valério, desejava apresentar aqui uma questão que me anda assim um bocadinho a remoer. Este fecho do ano jubilar da Misericórdia,
e no caminho, na estrada, para atingir a essência, para o cristão verdadeiro, deve estar sempre em missão. Noto o seguinte: o cristão, para ser feliz, para ser feliz e sentir-se bem com ele próprio, para ir ao encontro do irmão e ajudá-lo quando for necessário. Mas para isso, gostava de fazer a pergunta seguinte: no sentido de, no caso de Portugal, ser um país democrático, exercer o seu Estado de Direito, como é que a Igreja, na sua missão, vai, ou está já, penso que sim, está já, melhorar a situação de pôr em prática mais liberdade religiosa? Já não digo mais liberdade de imprensa, mas também que seria bom, porque talvez até mais liberdade de imprensa, mas principalmente a liberdade religiosa. Não quero dizer com isto que esta pergunta se englobe a nível nacional, no total. Mas há regiões diferentes. Nós somos um retângulo pequenino, à beira-mar plantado, mas, embora sejamos um território pequeno, mas há regiões diversas. Somos um país diversificado. E no aspecto religioso e no aspecto da liberdade religiosa também há esse pormenor. E cada vez penso que está a sentir mais, atendendo à tendência político-partidária. Gostaria de perguntar qual é o caminho, a estrada, a essência para que o cristão possa ser mais livre, possa ser mais feliz e possa transformar o irmão, o vizinho, seja quem for, mesmo que seja doente, que esteja na situação que estiver, mais feliz e melhor. Obrigado. Eu que há dias estava a ouvir um colega, um padre ele portanto, é formador, lá no patriarcado, e ele trabalha muito com estudantes universitários, portanto, aqueles universitários que vão em missão, assim, vão estar assim há alguns tempos, ele está um bocadinho dentro. E ele contou-nos que houve um núcleo de estudantes universitários cristãos que convidaram para uma conferência, para uma palestra, para um encontro lá na universidade, um senhor, e que, portanto, lá a Universidade de Lisboa exigiu saber a priori qual era o teor do discurso que ele ia fazer, e houve palavras que tiveram que ser banidas. Uma delas era a palavra Deus, era a palavra Jesus Cristo. Ele contou isto, né? Agora, o que é que nós, Igreja, somos chamados a fazer? O Senhor estava a falar e eu estava-me a recordar aqui de uma possível interpretação que nós podemos dar ao famoso milagre do sol de Fátima, no dia 13 de outubro de 1917. A minha avó, e desculpem-me agora esta pesquisa, este ir buscar a minha família, mas a minha avó Júlia, portanto, a mãe da minha mãe, foi testemunha desses acontecimentos. A minha terra é Orém, portanto, é ali a 2 passos de Fátima, e a minha avó Júlia estava lá. E ela conta-me muitos detalhes desses primeiros tempos e coisas que a gente não encontra escrito em mais livro nenhum. A minha avó Júlia. E uma das coisas que ela contou, e aliás foi a minha primeira catequese, foi um dia de tanta chuva, de muito chuvoso, e depois o sol bailou. Portanto, o milagre do sol. E o que é que o milagre do sol tem a ver com a fé?
no final do século XVIII, perdão, no final do século XIX, eu já há um bocado falei do nome de um senhor que foi o Nietzsche. Não quero ser filósofo, não sou. Mas quero-vos dizer que ele disse aquela expressão horrível que há pouco eu evocava, a morte de Deus. Mas depois ele, num livro que tem, se chama A Gaia Ciência, fala das consequências desta morte de Deus. O que é que acontece? Então ele falou do niilismo, que é o resultado, e tem lá uma página que diz: Deus morreu e o Sol, até o Sol sai do seu eixo. E depois tem lá outras coisas, não é? Mas hoje, quando nós vemos essa tal frase e olhamos a Fátima, uma das possíveis interpretações pode ser: o que é que acontece quando Deus sai do seu lugar? Quando Deus deixa de ser Deus? Quando Deus deixa de fazer mundo, deixa de estar presente? Tudo se altera. Tudo se transforma, inclusivamente até o Sol sai do seu eixo. E, portanto, se até o Sol sai do seu eixo, como consequência disso, então significa que todas as coisas saem do seu lugar. Posto isto, julgo que, vou agora responder à pergunta, julgo que os tempos que correm, os novos tempos que correm, para dizer com uma citação do Papa Francisco, nós estamos numa época que já não é uma época de mudanças, a nossa época não é de mudanças, mas é uma época em mudança. É uma mudança de época. O Papa Francisco tem dito até à exaustão, a nossa época já não é tanto uma época de mudanças, como foi, por exemplo, a época dos nossos pais, dos nossos avós, que assistiram a tantas mudanças, mas a época que nós estamos a viver é uma mudança de época, é uma nova época. E o que é que está a apontar? Qual é que é a grande diferença? Eu vou-me levantar para vos dizer uma das grandes diferenças. Na época anterior, a gente pegava na nossa doutrina, pegávamos na nossa teoria, pegávamos no nosso catecismo, pegávamos e depois tentávamos ir aplicá-las à prática. Mas hoje o primário, o primeiro lugar já não é aí, é a vida. É a vida. Nunca foi tão verdade aquela palavra de Paulo VI como agora, de que os testemunhas e não os mestres é que serão escutados. É que são o quê? Escutados. Vocês vejam o que é que aconteceu aqui há uns anos atrás, aqui não há muitos anos, ali na Irlanda, quando foi lá a propósito do referendo. Houve ali um confronto ao nível doutrinal. Não houve nada. Os cristãos bem fizeram, os cristãos bem disseram, os cristãos... Aquilo que hoje o mundo lê é o que a gente vive. É o que a gente vive. O que nós dizemos, reparem, vocês vejam, o que nós dizemos, a nossa linguagem ao nível verbal, ao nível lexical, a nossa gramática, é de difícil compreensão. Olha, estamos aqui perto ali de uma terra que se chama Caseba, ali no concelho de Castro Verde. Eu nunca me esqueço, e eu depois quando estava lá, em Castro, eu fazia parte lá de um grupo coral, que era lá de Caseba. E eu nunca me esqueço que de vez em quando os senhores lá do coro, do grupo, os homens tinham a missa. Mas ficavam ali assim, não é? Não respondiam, não estavam familiarizados. E o mestre, um dia, disse-me assim, a bater nas costas: ó senhor padre, a gente veio aqui à sua palestra, portanto a missa, estava por missa, à sua palestra, sabe, a gente não entende muito daquilo que vocês cá dizem, nem daquilo que vocês cá fazem, uns estão de joelhos, outros estão de pedra, mas sabe o que é que a gente sabe? É que vocês são, e a palavra foi dele, portanto foi do Chico, vocês são gajos correios. E a igreja hoje está nesta situação. O nosso falar, a nossa linguagem, nem toda a gente, por exemplo, Jesus Cristo. Há muito, sobretudo se a gente for para camadas mais jovens, é uma palavra, é um nome que é salvação. São palavras, a própria palavra igreja. Ouçam, até estudantes universitários, e
igreja, mas compreendem aquela linguagem universal. Qual é? É a linguagem do amor. Nunca se esqueçam daquela famosa passagem aquela passagem do Pentecostes. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, estavam reunidas gente de toda a terra. Se é gente de toda a terra ali, é gente que uns falam francês, outros falam inglês, outros falam espanhol, outros falam... Portanto, aquilo é uma Babilónia, é uma confusão. Mas toda a gente... Porquê? Porque falavam a língua do amor. Mas lá na Índia, a Madre Teresa de Calcutá, se calhar, enfim, ao nível próprio, não tinha alguma dificuldade em dialogar. Mas toda a gente compreendia o gesto que ela fazia quando pegava numa criança e quando a salvava. Então, pronto, eu acho que a maneira da Igreja afirmar e de se afirmar é pelo gesto, é pela vida, é pelo fazer, uma vez mais. Se nós nos pusermos com debates, pronto, não centramos muito, mas agora se a gente viver, portanto, e aqui eu diria assim, é o primado novamente da vida. O Sr. Padre falou aí na misericórdia da casa da fome, e nós temos que socorrer quem tem fome, quem está à beira da morte, e podemos olhar com misericórdia, mas às vezes também podemos olhar para a misericórdia, com olhos de misericórdia, para quem tem muito. Os ricos, eu às vezes tenho mais pena ainda dos ricos do que dessa misericórdia, porque há sempre quem dê ter mãos, ou um vizinho, ou outra pessoa qualquer, e essa riqueza é uma misericórdia tão triste, que muitas vezes não tem ninguém que lhe dê a mão. Exatamente. E aliás, Jesus quando fala desta riqueza, a riqueza que é perniciosa é aquela que impede, cega o rico de olhar mais além. Vocês vejam que todas as vezes que Jesus, no Evangelho, se pega com os ricos, é porquê? É porque eles foram incapazes de ter olhos para mais alguém que não para eles próprios. Por exemplo, desde logo o rico avarento lá com o Lázaro. Depois, aquele rico que tinha lá, que teve uma colheita tão abundante, que a única pessoa para quem teve os olhos foi para ele próprio. Aliás, é até interessante aquele diálogo que ele estabelece, que é um diálogo com ele, quer dizer, aquele é um monólogo, não é? E a riqueza é perniciosa quando impede de ver o outro. Portanto, um elemento de isolamento. Por isso é que é tão triste esse tipo de riqueza. Isola a pessoa. A marginaliza. Porque a põe... Enfim, a põe... Que há dias aquelas notícias que a gente vê assim, quando passa à procura de notícias importantes, falava lá de um homem da Suécia que inventou um jogo de computador, um sueco, inventou um jogo para computador, depois vendeu, fez uma fortuna com aquilo, e no entanto é um homem que está à beira da depressão pela tristeza que tem. Agora atenção, eu conheço também pessoas que são tão felizes, e conheço uma concretamente, que é tão feliz, mas e ele tem uma fábrica daquelas de piaçagem, quando a gente lá vai, ouça, ele até quase que nos obriga a trazer mais coisas. Pronto, é um tipo de... Não é propriamente uma pergunta que eu gostava de fazer, mas ainda uma chega também a reforçar. Eu penso que esta da misericórdia e a realidade que nós vivemos. Por exemplo, muita gente, não foi só o Nietzsche que anunciou a morte de Deus, muitos cientistas e muitos pensadores anunciaram que de facto a religião ia desaparecer. E aconteceu precisamente o contrário. Sabem que só o catolicismo em 40 anos duplicou. Portanto, do ponto de vista sociológico, isso não é verdade.
E a Igreja hoje é muito mais católica. Olha, basta olhar para esta Assembleia. Estamos aqui, pessoas de diferentes proveniências. E isto é a Igreja. Deixamos de ter uma Igreja eurocêntrica, ou ocidental, digamos assim. A Igreja hoje é muito mais católica. Mas depois aquilo que o Padre Rui dizia, a qualidade da vida das nossas comunidades e dos pastores. Aqui há uns anos havia um padre alemão chamado Eugene Drewermann, que escreveu um livro sobre os funcionários de Deus, falando dos padres. Portanto, o ano da misericórdia é um convite a nós, padres, que sejamos pastores, que não sejamos funcionários, que sejamos missionários, que não nos limitemos a cumprir horários e a atender das tantas às tantas, porque só podemos servir das tantas às tantas. Penso que este tempo nos pede uma autenticidade de vida a nós, padres. Temos que ser efetivamente pastores, ministros da misericórdia, não só das tantas às tantas quando estamos a confessar, mas na vida. Mas ao mesmo tempo pede aos cristãos uma qualidade de vida, uma autenticidade que faça despertar naqueles que andam à procura, porque não nos esqueçamos que há muita gente que até pode não ser batizada, mas se considera cristã e até católica. Mas não dá o passo, porque muitas vezes não vê nas nossas comunidades, nos cristãos, das pessoas mais responsáveis, antes de mais pessoas humanas. Já não digo cristãos humanos. Portanto, a humanidade e o ano da misericórdia é um convite à redescoberta da humanidade de Jesus, e esta humanidade a que é necessário anunciar o Salvador. E isto é um apelo a que as nossas comunidades cristãs vivam uma vida verdadeiramente apelativa, porque muita gente tem uma matriz cristã, considera-se cristã, mas não dá o passo, porque a nossa vida, quer dos padres, quer dos cristãos, não é uma vida de conversa. Eu penso que nós temos que, porque voltar às origens é olharmos também para a Igreja dos Atos dos Apóstolos e sentirmos que aquela comunidade que por 2 vezes nos aparece lá referida como uma comunidade modelo, era uma comunidade que aqueles que não eram cristãos olhavam para eles e diziam: vede como eles se amam. E este estilo de vida apelativo despertava naqueles que não eram cristãos o desejo de o serem também. É isso que as nossas comunidades têm que ser. E penso que o ano da misericórdia não é apenas o ano da misericórdia, é o Papa Francisco que trouxe à Igreja, de facto, esta grande mudança. E é preciso que de Roma esta mudança chegue também às nossas comunidades, às nossas dioceses, aos pastores, que não podemos ser funcionários de Deus, mas temos que ser efetivamente padres. E aos cristãos que têm que se sentir interpelados, com tanta gente que anda à procura de Deus, e quando não o encontra nas nossas comunidades, a procurá-lo fora, como aquela senhora. Não o encontrou no funeral lá de Braga, não o encontrou esse ambiente fraterno de amor lá na comunidade católica, mas encontrou noutro sítio. E hoje é assim. Este é o nosso mundo. Não é? O nosso mundo é um mundo plural. As pessoas fazem as suas opções. Muita gente com tristeza olha para a Igreja Católica e às vezes não vê aquilo que queria ver. Não vê comunidades acolhedoras, não vê cristãos acolhedores, não vê pastores acolhedores nem misericordiosos. E portanto eu penso que um dos grandes efeitos da vida, melhor, na nossa vida deste ano da misericórdia, devia ser um apelo grande ao voltarmos à origem também, a sermos efetivamente discípulos de Cristo, como pastores ou como cristãos. E peço desculpa se me excedi, mas pronto, obrigado. Então eu pedia ao Padre Rui falar um bocadinho daquele aspecto de falar sobre o útero, as demandas aí a misericórdia, só para terminar 5 minutos. Pronto. Portanto, biblicamente, a palavra entranhas, a palavra útero, é a mesma para dizer misericórdia, misericordioso, enquanto lugar e origem e princípio da vida. Uma vida que se acolhe, uma vida que se recebe, uma vida que se aceita, e isso é a capacidade, a característica principal da mãe. Quando nós agora vamos para o âmbito da Igreja e descobrimos que a própria Igreja é mãe,
É mãe porque nos regenera no batismo, portanto é o princípio de uma vida nova. É mãe porque nos comunica e transmite pela graça do Espírito Santo a própria vida de Deus. Mas é mãe também na medida em que faz viver os outros. E o critério é este. É fazer viver o outro. E às vezes aquilo que na igreja precisa fazer para fazer viver o outro terá que ser partilhar alimentos. Para fazer viver o outro terá que ser transmissora de perdão na confissão. Outras pessoas que vivem profundamente e dramaticamente o peso do seu pecado não se aproximam do confessionário com um sentimento quase que de morte. E precisam de viver. E o que as faz viver é o perdão. Aliás, aqui em Portugal nós não temos muito esta experiência, mas se nós formos um bocadinho ali para o sul de Espanha, também para o sul da Itália, às vezes os confessionários apresentavam aquela coisa de austeridade, não é? De respeito. Aquilo fazia-nos quase que lembrar uma capela funerária, assim, uma coisa, uma urna, uma coisa. Mas a ideia é mesmo esta. É a pessoa que pelo pecado entra abatida e, portanto, a Igreja é mãe que na sua intimidade tem a misericórdia, portanto, tem a entranha, tem a ternura de Deus para fazer viver. E este fazer viver é de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, ultimamente tenho sido procurado, por causa de ser missionário da misericórdia, tenho sido procurado por pessoas que foram católicas, batizaram-se, mas depois, por exemplo, até pessoas que foram católicas e depois foram para os muçulmanos. Sobretudo senhoras, e agora estão a regressar à Igreja Católica, e então, como sabeis, precisam de fazer... Pronto, uma vez que... Porque até trazem lá não é a cédula da vida muçulmana, mas trazem lá um diploma, não é? E aquilo... são pessoas que nos chegam ali profundamente desmotivadas, quase que mortas, pela agressão, pela pressão, pelo peso que lhes foi incutido. Estou-me agora a lembrar concretamente de uma pessoa que até o emprego perdeu por causa de ter saído do Islão. Não é? Quem lhe assegurava o emprego ela saiu imediatamente, portanto ela ficou morta. Exatamente. E que quando uma pessoa assim se aproxima da Igreja, então ela põe em prática aquilo que são as entranhas, dando razões e dando força para viver. Aquilo que nós temos que discernir é o que esta pessoa precisa neste momento para viver. Às vezes precisa simplesmente, às vezes pode precisar de um quilo de arroz, de um quilo de açúcar, de um quilo de massa. Mas na maior parte das vezes precisa de algo mais. Precisa de sentir-se amada, acolhida, aquilo que o Padre Manuel António agora dizia. É isto que a pessoa precisa. Portanto, sintetizando e concluindo, qual a maneira para transferir toda a grandeza, todo o enlace da misericórdia, na sua dimensão de interioridade, de útero, de entranhas, para a vida concreta da Igreja? O princípio é este. Fazer viver. Primado e prioridade da vida. A Igreja fará viver, os cristãos farão viver, enquanto eles próprios viverem da vida de Deus e do seu amor e do seu perdão. Então, agradecemos ao Padre Rui nos ter dado este momento de partilha e de reflexão. Nós, em meu nome pessoal, já como amigo, já somos há vários anos, como colega e como arcipreste também nesta arciprestada, em nome do arciprestado, quero agradecer a sua presença aqui no meio de nós, ter-se deslocado também para vir até aqui falar desta misericórdia, que é amor, que é entrega também a Deus por nós e para nós. A todos os que se deslocaram, desde as vossas casas, eu sei que é muito difícil, quando se quer organizar alguma coisa, e as pessoas não vão e temos de fazer, e há sempre muita coisa a fazer.
mas nós temos que pôr prioridades. Temos que entrar nesta prática que se tem estado a falar aqui um bocadinho também, não é? Temos que entrar nesta prática. Ou temos prioridades na vida ou não temos, não é? E se não temos, se a nossa fé não é uma prioridade, então ela vai começando a morrer, vai desfalecer. E não a alimentamos, então acabamos por realmente desmotivar-nos e partir para outra, não é? Partir para outra. Estamos aqui agora a falar nisso, não é? Se nós não formos persistentes na prática da nossa fé e em beber, em procurar alimento, então nada feito. E é bom que nós vamos sempre tentando, nós padres nas nossas reuniões também, propor algumas formações, alguns encontros, é bom que as pessoas realmente aproveitem. Muitas vezes vamos quase meses e meses sem ter algo que nos una como arciprestado. Como paróquia, nós se calhar até temos muita coisa na nossa paróquia, temos os nossos movimentos, mas como arciprestado às vezes ficamos um bocadinho aquém, não é? Quando estamos aqui uma centena de pessoas, como dizia há bocadinho, e eu tive mais ou menos a ver, para aí mais ou menos estamos aqui uma centena de pessoas, mas o arciprestado terá muito mais, não é? Mas também, se calhar alguns estão envolvidos noutras atividades hoje, os escuteiros com as suas atividades, que eu sei que alguns também poderiam vir, mas estão em atividades este fim de semana, outros movimentos também têm encontros, tudo isso às vezes pode ser implicativo, mas não deve ser realmente uma justificação permanente. Devemos também ir fazendo escolhas de formação, e a formação cristã, a formação espiritual é muito importante. Não esquecer. Eu repito e reforço novamente isto, porque mesmo nas reuniões de catequistas, nas reuniões de escuteiros, mas a pessoa depois não vem, a pessoa não vem. Se a gente não faz, então é que não virão mesmo, não é? A gente tem que ser sempre persistente, temos sempre que insistir. E por isso este encontro para mim acho que foi muito bom, gostei, foi benéfico para mim, para a minha comunidade paroquial, também espero que tenha sido, e para os outros também, não é? Para as outras paróquias que estão aqui presentes. Terminamos com uma oração e como estamos na nossa diocese, o nosso bispo pediu-nos que este ano fosse um ano dedicado a Nossa Senhora, por causa dos 100 anos das aparições em Fátima. O ano pastoral vai ser dedicado à reflexão sobre a vida de Nossa Senhora e a sua ação na Igreja. Com Maria seremos uma Igreja mais viva, porque caminhamos todos para Jesus. Por isso, vamos terminar com uma Ave Maria à Nossa Senhora, pedindo que nos abençoe, que abençoe o Padre Rui e o seu ministério ainda como missionário da Misericórdia, e também a sua paróquia e os seus jovens que agora estarão ali na Capela da Senhora da Graça hoje e amanhã em reflexão, pois que recebam de Deus as graças e as bênçãos necessárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos então um feliz regresso às vossas casas e dê paz ao Senhor que os acompanhe. Graças a Deus.